Mateus, capítulo 1. Esta é a árvore genealógica de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaque. Isaque foi pai de Jacó. Jacó foi pai de Judá e de seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zerá, a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom. Esrom foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab. Aminadab foi pai de Naasson. Naasson foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz. A mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed. A mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi, e Davi tornou-se rei. Davi foi pai de Salomão. A mulher de Urias foi sua mãe. Salomão foi pai de Roboão. Roboão foi pai de Abias. Abias foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá. Josafá foi pai de Jorão. Jorão foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão. Jotão foi pai de Acás. Acás foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés. Manassés foi pai de Amon. Amon foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e de seus irmãos. Foi nessa época que o povo foi levado para o exílio na Babilônia. Depois que o exílio na Babilônia terminou, Jeconias foi pai de Salatiel. Salatiel foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde. Abiúde foi pai de Eliaquim. Eliaquim foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoque. Sadoque foi pai de Aquim. Aquim foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar. Eleazar foi pai de Matã. Matã foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria. Maria que foi mãe de Jesus. Jesus que foi chamado Cristo. Houve 14 gerações de Abraão a Davi, mais 14 de Davi ao exílio na Babilônia, e outras 14 do exílio na Babilônia até Cristo. O nascimento de Jesus aconteceu assim. Sua mãe, Maria, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se casassem, José descobriu que ela estava grávida. Isso aconteceu pelo poder do Espírito Santo. José se sentiu envergonhado, mas como era de espírito nobre, resolveu tratar o assunto com discrição, de modo que Maria não passasse por humilhação pública. Enquanto pensava no que fazer, ele teve um sonho, e no sonho o anjo de Deus falou: José, filho de Davi, não tenha medo de se casar. Maria está grávida pelo Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você, José, a ele dará o nome de Jesus. Deus salva, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Era o cumprimento da palavra do profeta. Prestem atenção, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles o chamarão de Emanuel, Deus conosco em hebraico. Então José acordou e fez exatamente o que o anjo de Deus lhe havia ordenado no sonho. Casou-se com Maria. Entretanto, não consumou o casamento enquanto ela não teve o menino, a quem chamou Jesus. Capítulo 2. Depois que Jesus nasceu na aldeia de Belém, durante o reinado de Herodes, um grupo de sábios vindo do Oriente chegou a Jerusalém. Eles perguntavam: onde poderemos encontrar e homenagear o recém-nascido rei dos judeus? Observamos no céu do Oriente a estrela que marcou o seu nascimento. Fizemos esta peregrinação para adorá-lo. Quando ficou sabendo disso, Herodes ficou apavorado. Não só ele, mas também quase toda Jerusalém. Herodes não perdeu tempo. Reuniu os sacerdotes e líderes religiosos da cidade e perguntou: onde o Messias deveria nascer? Eles responderam: em Belém, no território de Judá. O profeta Miqueias escreveu claramente a respeito. Ó Belém, na terra de Judá, não será mais desprestigiada. De suas colinas virá o líder, que irá pastorear e governar meu povo, meu Israel. Herodes então convocou uma reunião secreta com os próprios sábios. Fingindo-se devoto, conseguiu que o informassem da época exata em que a estrela aparecera. Então contou a eles sobre a profecia a respeito de Belém e pediu: tratem de encontrar essa criança, procurem em toda parte, e assim que a encontrarem me avisem, pois quero me juntar a vocês quando forem adorá-la. Instruídos pelo rei, eles partiram. Logo depois, a estrela apareceu outra vez, a mesma que eles tinham visto no céu do Oriente. Ela os guiou até ao lugar em que estava a criança. Eles mal podiam conter a alegria, estavam no lugar certo, haviam chegado na hora exata. Entraram na casa e viram o bebê nos braços de Maria, sua mãe.
num gesto de submissão, ajoelharam-se e o adoraram. Em seguida, abriram a bagagem e entregaram os presentes, ouro, incenso e mirra. Depois, num sonho, foram advertidos a não dizer nada a Herodes. Por isso, na hora de voltar para sua terra, tomaram outro caminho e partiram sem ser vistos. Depois que os sábios partiram, o anjo de Deus apareceu outra vez a José num sonho e ordenou: levante-se, pegue o bebê e sua mãe e fujam para o Egito. Fiquem lá até que recebam notícias. Herodes está perseguindo a criança e quer matá-la. José obedeceu. Na escuridão da noite, levantou-se e pegou o bebê e sua mãe. Prosseguiram viagem e foram até o Egito. Eles viveram no Egito até a morte de Herodes. Esse exílio cumpriu o que Oséias havia profetizado: do Egito chamei o meu filho. Herodes ficou furioso ao saber que os sábios o haviam enganado e ordenou o assassinato de todos os meninos de até 2 anos de idade que viviam em Belém e nas colinas ao redor, idade escolhida com base nas palavras dos sábios. Assim a palavra de Jeremias se cumpriu. Ouviu-se um som em Ramá, de choro e muito lamento. É Raquel chorando por seus filhos, é Raquel recusando receber consolo. Seus filhos se foram, estão mortos e enterrados. Depois disso, quando Herodes morreu, o anjo de Deus apareceu em sonho a José no Egito. Levante-se, pegue a criança e sua mãe e voltem para Israel. Todos os que queriam matar a criança estão mortos. José obedeceu, levantou-se, pegou a criança e sua mãe e eles voltaram para Israel. Mas quando ele soube que Arquelau sucedera seu pai, Herodes, como rei da Judéia, ficou com medo de ir para lá. Mais uma vez orientado em sonho, rumou para as colinas da Galiléia. Ao chegar ali, foi morar na aldeia de Nazaré. Essa mudança foi o cumprimento das seguintes palavras proféticas: ele será chamado Nazareno. Capítulo 3. Enquanto Jesus vivia nas colinas da Galiléia, João, conhecido como o Batista, pregava no deserto da Judéia. Sua mensagem era simples e dura, como o deserto que o cercava. Mudem de vida, o reino de Deus está aqui. João e sua mensagem estavam autorizados pela profecia de Isaías. Trovão no deserto, preparem-se para a chegada de Deus. Tornem o caminho plano e reto. João vestia uma túnica de pelo de camelo amarrada à cintura por uma tira de couro. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. O povo de Jerusalém, da Judéia e da região ao redor do Jordão, acorria para ouvi-lo e vê-lo. Ali, no Rio Jordão, os que confessavam seus pecados eram batizados para uma vida transformada. Quando João soube que um grupo de saduceus e fariseus estava interessado no batismo, que parecia ter virado moda, ele esbravejou: raça de serpentes, o que vocês pretendem, rastejando até o rio? Acham que um pouco de água nessa pele de cobra vai fazer alguma diferença? É a vida de vocês que precisa mudar, não a pele. E não pensem que vocês podem melhorar a situação invocando Abraão como pai. Ser descendente de Abraão não ajuda nesse caso. Os descendentes de Abraão são muitos, mas até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O que conta mesmo é a vida. A vida de vocês mostra frutos? Se estiver como madeira morta, só serve para o fogo. Eu batizo vocês aqui no rio para mudar essa velha vida na vida no reino. Mas o mais importante ainda está por vir. O protagonista dessa trama, perante o qual sou apenas um figurante, acenderá a vida do reino em vocês, um fogo interior, o Espírito Santo dentro de vocês, operando a mudança de dentro para fora. Ele vai limpar a casa, fará uma varredura completa na vida de vocês. Tudo que for autêntico será posto no lugar certo, na presença de Deus. O que for contrário à verdade será jogado fora como lixo, para ser queimado. Certo dia, tendo chegado da Galiléia, Jesus foi ao Rio Jordão. Ele queria que João o batizasse. João fez objeção: como assim? Eu é que deveria ser batizado, não você. Mas Jesus insistiu: você tem de fazer isso. Deus trabalhou todos estes séculos preparando tudo para que este batismo acontecesse. Então João o batizou. Assim que Jesus saiu da água, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus à semelhança de uma pomba, descendo e pousando nele. Com a visão do Espírito, ouviu-se uma voz: este é o meu filho escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Capítulo 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Era a hora da prova, e o diabo é quem iria testá-lo. Jesus preparou-se para a prova, jejuando 40 dias e 40 noites.
O jejum deixou-o com muita fome, e o diabo aproveitou-se disso para aplicar a primeira prova. Já que você é o Filho de Deus, dê a ordem que transformará essas pedras em pães. Citando Deuteronômio, Jesus respondeu: É preciso mais que pão para permanecer vivo. São necessárias palavras firmes que procedem da boca de Deus. Para a segunda prova, o diabo levou Jesus à cidade santa. Ele o pôs na parte mais alta do templo e desafiou-o. Já que você é o Filho de Deus, pule. Para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91. Ele o entregou aos cuidados dos anjos, tanto o protegerão que você não machucará nem mesmo o dedo numa pedra. Jesus contra-atacou com outra citação de Deuteronômio: Não tenha a ousadia de testar o Senhor seu Deus. Para a terceira prova, o diabo transportou-o até o pico de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra com todo o seu fascínio, então fez a proposta: Tudo isso é meu, basta que você se ajoelhe e me adore, e tudo será seu. A resposta de Jesus foi curta e direta: Caia fora, Satanás, e mais uma vez recorreu a Deuteronômio para repreendê-lo. Adore somente ao Senhor seu Deus, sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. Fim da prova. O diabo fugiu, e no lugar dele vieram anjos. Anjos cercaram Jesus e cuidaram dele. Quando soube que João havia sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Mudou-se de Nazaré, sua cidade natal, para a aldeia de Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, no sopé dos montes de Zebulon e Naftali. Essa mudança cumpriu a previsão de Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho para o mar, região do Jordão, Galiléia, encruzilhada das nações. O povo que vivia nas trevas viu grande luz. Assentados naquela escura região da morte, viram o sol raiar. A mensagem profética de Isaías cumpriu-se na Galiléia no momento em que Jesus começou a pregar. Ele continuou do ponto em que João havia parado. Mudem de vida, o reino de Deus está aqui. Caminhando pela praia do mar da Galiléia, Jesus avistou 2 irmãos, Simão, mais tarde chamado Pedro, e André. Eles estavam pescando, lançando as redes no mar. Era nisso que trabalhavam. Jesus convidou: Venham comigo, vou fazer de vocês um novo tipo de pescadores. Vou mostrar como pescar pessoas em vez de peixes. Sem fazer ao menos uma pergunta, eles simplesmente largaram as redes e foram com ele. A uma pequena distância da praia, ele viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam assentados no barco com o pai, consertando as redes. Jesus fez aos 2 a mesma proposta, e eles nem hesitaram, deixaram o barco e o pai e o acompanharam. Dali, Jesus percorreu toda a Galiléia. Ele ia às sinagogas, que eram lugar de reunião, e ensinava a verdade de Deus ao povo. O tema de sua mensagem era o reino de Deus, que a partir daquele momento eles estariam sob o bondoso governo de Deus. Ele também curou pessoas de suas doenças e de seus males. A notícia a seu respeito percorreu toda a província romana da Síria. As pessoas traziam todos que tivessem alguma doença, mental, espiritual, emocional ou física. Jesus curou todos eles. Mais e mais pessoas vinham para um grande encontro. Além daqueles da Galiléia, multidões vieram das 10 cidades ao redor do mar da Galiléia, outros de Jerusalém e da Judéia, e outros ainda de além do Jordão.